Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. Vamos para esse resumão, que na verdade não é nem um resumão, tá? A gente está falando aqui de alguns aspectos individuais, a gente falou de 3 jogadores especificamente num primeiro momento ali, por volta de umas 2 da tarde. E agora eu quero falar de outros 2 jogadores, né, e índices impressionantes, né, e principalmente o que eu espero de um desses atletas. O outro tem um índice aí que é uma coisa surreal. Inclusive, eu pude saber desse índice e pesquisei mais a respeito na minha live, né, cara? Vocês que me contaram isso, e eu tô decidindo fazer um vídeo sobre isso porque é um índice muito interessante sobre o Adrielson. A gente vai falar do Tiquinho e obviamente vai projetar essa partida entre Botafogo e São Paulo, que acontece no domingo. Eu estarei lá, tá? Estarei lá em São Paulo. Tô partindo inclusive para São Paulo daqui a pouco. Vitorinha, manda um abraço pra galera. E a gente tá partindo 10 da noite aí de busão, devo chegar no sábado de manhã, tem um compromisso de trabalho por lá, e aí no domingo a gente vai para esse jogo, que é um jogo de 6 pontos, é um jogo chave, fundamental, importantíssimo, faltando 8 rodadas pro fim do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter essa missão de derrotar o São Paulo no Morumbi. Eu acho que o Botafogo tem que jogar para tentar ganhar, tá? Porque eu acredito que seja muito provável que o América perca para o Fluminense no Maracanã, e aí o Botafogo vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, e vencendo, cara, pô, você evita, obviamente, com um concorrente direto para essa briga, para esse sonho, nesse momento que é a pré-Libertadores, não vença, não pontue. É a mesma questão do Goiás, né? O Botafogo venceu o Goiás com aquele gol aos 40 do segundo tempo do Del Piage, foi absolutamente fantástico, colocou o Botafogo nessa briga, tá? Então, vambora, galera. Seguinte, primeiro, já que também é um pouco de resumão, eu vou colocar aqui na descrição não só o link do meu canal, que é o canal do Browne, que a gente está com quase 50 mil inscritos lá, a gente fala de tudo de futebol. E eu vou colocar também o link dos 2 sites para você comprar ingressos para os jogos do Botafogo. Se você estiver em São Paulo e Botafogo, vou colocar o link aqui abaixo para você comprar o seu ingresso no setor visitante. Para Botafogo Internacional, jogo que sim será realizado no estádio Newton Santos por conta do adiamento do show do Coldplay. A partida não vai precisar mais ser realizada em Volta Redonda, como provavelmente seria. O jogo vai acontecer no Newton Santos no outro domingo, dia 16. Já comprei meu ingresso, compre o seu, tá aqui abaixo o link na descrição. Beleza, rapaziada? E esse site do São Paulo, nossa, esse site do São Paulo é uma coisa tenebrosa para comprar ingresso, inclusive relatos dos próprios torcedores de São Paulo para falar: Brown, calma que é ruim para todo mundo isso aí mesmo, né? Pra gente também é. Mas assim, vambora. Vamos trocar uma ideia aqui a respeito de algumas situações, antes de falar de Botafogo e São Paulo. Primeiro eu quero falar aqui do Adrielson, cara. O Adrielson, chegou um cara na live hoje e falou: cara, o Adrielson não comete falta umas 9 horas. Eu falei: pô, essa força de expressão é verdade. E realmente é verdade. O Adrielson, ele não comete uma falta há 6 partidas, tá? 6 jogos. Ele não comete uma única falta. Isso dá 540 minutos, obviamente, mais acréscimos. Esse cara tá há 9 horas jogando pelo Botafogo os 90 minutos sem cometer uma única falta. O Botafogo enfrentou aí o Avaí, o Palmeiras, o Goiás, antes do Goiás o Botafogo enfrentou o Coritiba, depois aí enfrentou o América e o Fortaleza. Desde o jogo contra o Fortaleza, na verdade desde o jogo contra o Flamengo, o Adrielson não comete nenhuma falta. A última falta cometida pelo Adrielson foi na partida diante do Flamengo, que o Botafogo perdeu por 1-0. Botafogo e Fortaleza ele não cometeu, Botafogo e América também não, nem Botafogo e Coritiba, nem Botafogo e Goiás, nem Palmeiras e agora nem contra o Avaí. Tá? Isso é um índice impressionante para um zagueiro rebatedor. O nosso zagueiro construtor é o Cuesta. O nosso zagueiro rebatedor é o Adrielson, ou seja, ele vai para o combate, ele divide, ele ganha no duelo, ele vai para a impulsão na cabeçada, ele chega, tem momentos em que ele chega bicando tudo para ganhar a dividida e ele não comete falta, cara. A gente tem que ressaltar que, olha, eu já fiz um vídeo aqui mais cedo sobre o Cuesta, inclusive falei sobre o Cuesta, os colorados ficaram bem irritados comigo no Twitter, né? Se você não viu isso, veja, que foi até divertido. E o Adrielson, né, cara? Então a gente achou uma dupla de zaga. Depois de muitos testes aí com o Sampaio, com o Cuesta, com o Canu,
entre outros jogadores, o Botafogo acha uma dupla de zaga com o Adrielson de um lado e o Cuesta do outro. Tá? Falei lá que, na minha visão, a torcida do Inter pegou bodes expiatórios, né? Jura que o Cuesta é horroroso, fica enchendo o saco nas redes sociais do Botafogo dizendo que o Cuesta é uma merda, que daqui a pouco vocês vão ver que ele é ruim, e eu tô esperando isso daqui a pouco, há 5 meses. O cara tá jogando muito. Enfim, e agora a gente fala aqui um pouco também do Tiquinho. Eu acho que é importante a gente falar desse jogador que são 6 partidas com a camisa do Botafogo. O primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo foi contra o Fortaleza, desde que ele foi contratado, que ele foi apresentado, ele se recuperou de uma contratura muscular que ele teve no último jogo dele pelo Olympiacos da Grécia. E o Tiquinho estreou, né, como titular diante da equipe do Fortaleza e de lá pra cá não saiu mais do time titular. Apesar de não ter marcado gol, jogou muito bem contra o Fortaleza, né, deu trabalho umas 2, 3 vezes pro Fernando Miguel. Aí diante da equipe do América, ele jogou muito bem, né, mas acabou errando algumas cabeçadas. E aí na partida contra o Coritiba, ele foi lá e fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Um gol sem goleiro, uma belíssima jogada do Eduardo. Depois a gente teve o jogo contra o Goiás, em que ele também jogou muito bem, mas não deixou dele. Contra o Palmeiras, guardou dele aquele belíssimo gol de fora da área e agora guarda o dele o gol da vitória contra o Avaí. Primeiro, importante ressaltar o recurso. É um cara que, se ele tiver que ficar fazendo a profundidade, ele faz, ele tem um bom pivô. É um cara que, se ele tiver jogo aéreo, ele tem. É um cara que, se ele tiver que sair da área para se aproximar dos outros jogadores e também olhar o jogo de frente para fazer os lançamentos, ele vem exercendo bem essa função. Então, cara, e o que é mais importante, eu acho que é isso que o Botafogo precisava. O Tiquinho, inclusive coloquei isso no título e na thumb. O Tiquinho é o que o Botafogo precisava. Eu sempre cito o exemplo de jogos, né, em que o Botafogo, né, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro faz uma temporada muito ruim, dadas as proporções do time, que tem um investimento milionário, mas é aquilo. O Galo tá jogando mal, não tá acertando, não tá indo bem. Chega o Hulk e resolve um jogo. Tá, eu acho que acontece dessa maneira. Já tivemos várias partidas em que o Atlético saiu atrás do placar e aí tava jogando mal, não tava se encontrando, tava um ferrolho do time adversário. O Hulk pega uma bola e tá sumido do jogo. Ele pega uma bola, corta pro lado e mete na gaveta. Né? Então, assim, é isso que eu espero do Tiquinho. Ele tá sumido no jogo, tá meio desaparecido. Cruzamento na área, ele pega o rebote e chuta de maneira muito boa na parte de cima da rede e resolve o jogo pro Botafogo. Não fosse o Tiquinho naquele rebote ali atento no posicionamento, o Botafogo ia continuar, né? O Botafogo ia seguir martelando, né? Tentando o gol diante da equipe do Avaí. Então é isso, cara. O Botafogo, ele aposta no poderio técnico também. É você contratar jogadores para resolver jogo e o Tiquinho tá nessa situação. E aí, cara, agora a gente fala sobre Botafogo e São Paulo. Eu ainda não pude conferir, eu prometo que eu vou conferir todas essas situações a partir de amanhã, tá? Que a gente vai falar muito sobre o time do São Paulo, quem tá fora, quem joga, quem não joga. A questão é a seguinte: o time de São Paulo faz uma temporada decepcionante por ter batido na trave semifinal de Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, a final da Sul-Americana, mas está longe de ter um time ruim, tá? Eu, inclusive, acho que é um time ali que, se você der mole, cara, é o que eu falo, o Botafogo não pode dar os moles que deu pro Avaí, um pênalti bobo, que apesar de eu achar que foi mal marcado, é um pênalti bobo, os gols perdidos pelo Jefinho, que não enfrenta, o São Paulo tá suspenso, mas eu tô falando de mole. Tá, o Gabriel Pires deu mole contra o Palmeiras. O Botafogo não pode exercer esses moles contra uma equipe que tem Patrick, Luciano e Caleri para fazer a linha de frente, que são jogadores muito bons tecnicamente. Tá? E foi justamente isso que o América fez. O América deu mole para esses jogadores, eles foram lá e venceram o América e estão empatados em número de pontos com o Botafogo com 40 pontos. O que eu penso que pode acontecer na escalação do Botafogo, tá, gente? Vamos direto, tá? A gente pode trocar mais ideia no sábado, não tem live amanhã, tá? Deve ter domingo, mas não tem live amanhã, a gente vai fazer só vídeo. Gatito, acredito no Rafael de novo, pra dar uma rodagem a mais pra ele, eu não acho que ele foi mal no último jogo. Zaga, acredito que a gente tenha Adrielson e Cuesta e na lateral esquerda o Marçal. Meio campo com o Tietê, jogando muita bola. Inclusive, no último vídeo a gente falou do Tietê, a gente falou do Marçal e do Cuesta. Se você não viu esse vídeo, veja. Eu vou colocar aqui na descrição, que tá muito bacana. A gente levanta dados interessantes, estatísticas, enfim. Eu colocaria, cara, de verdade, o Lucas Fernandes de volta, porque eu acho que ele vai estar recuperado. E o
e o nosso camarada Eduardo, tá? Na frente, eu acho que eu escalaria o Gustavo Sauer no lugar do Júnior Santos. Do outro lado, o Vitor Sá, porque o Jefinho tá suspenso, e o Tiquinho no comando de ataque. Qual seria a escalação de vocês? Enfim, comentem aqui e a gente volta amanhã de manhã. Fui!